Sucesso. Tudo parte de onde? Decisão. Decisão. Decisão de tirar a ideia da cabeça e colocar no papel, transformar em um projeto. Sim. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do General Cast, o podcast da Máxima Performance. Eu só trago um convidado excepcional aqui, eu não podia deixar de trazer essa pessoa que, além de convidado, é o meu sócio, é o cara que... não vou falar o cara, é uma das pessoas que me proporcionaram essa possibilidade de criar algo como vocês estão vendo aqui hoje, que é o General Cast. Era um sonho que eu tinha, era uma imagem na minha cabeça, era algo que eu sempre desejei, mas o Sérgio Vilaça me abriu a possibilidade de colocar esse sonho num papel, que é uma coisa que ele tem facilidade, vocês vão entender, ele tem facilidade absurda para colocar pensamentos no papel, e a gente conseguir estar aqui hoje. Então, Sérgio, cara, obrigado. Tamo junto, de irmão. coração, você não faz ideia, não, acho que você faz, né, porque a gente tá junto já tem um tempo, do que isso aqui representa para mim. Então, eu queria te agradecer, eu queria usar esse podcast, assim como eu falei em outros episódios, e eu trouxe outras pessoas aqui, para honrar o fato de, em vida ainda, eu conseguir fazer isso, de agradecer por esse carinho. Mais do que isso, agradecer o fato de você ter visto em mim algo que às vezes eu não estava vendo e que você, assim como o Thiago, também enxergaram e falaram, cara, não, na boa, a gente vai fazer isso aqui acontecer, vai dar certo, eu sei que vai. Você tem um a mais ali que a gente está enxergando que você não está vendo e a gente vai apostar nisso. Então, cara, obrigado de coração. Fantástico, meu irmão. E é legal você estar fazendo esse reconhecimento público, porque não é sobre uma via de mão única, mas é uma via de mão dupla, né? Sim. Então, quando a gente fala de perceber que existia um diamante aí dentro, não é simplesmente esse diamante gerar valor e ter valor para si, mas é extrair desse diamante aquilo que faz sentido para minha vida, né? Sim. Então, poxa, cara, de estar aqui presente hoje num podcast, que é um podcast Yes. da Máxima Performance, eu olho para isso e falo, pô, nesses meses todos, o que o Sérgio, empresário, empreendedor, ele evoluiu com tudo isso que você fala, com tudo isso que você faz, tudo isso que você é, né? Sim. Essa contribuição que veio daí pra Uma cá troca. também, eu enxergo, cara, e te agradeço por tudo que a gente tem feito juntos. Não, gratidão é imensa minha. Cara, o que eu quero fazer? Como eu falei pra você, eu quero deixar uma coisa bem solta, eu quero bater um papo com você, puta, sentado na mesa, vamos bater um papo, vamos conversar aqui sobre tudo, tá? Então, eu queria, antes de qualquer coisa, falar um pouco pra galera como é que isso aqui aconteceu, né? Desde quando a gente se conheceu até chegar aqui. A gente vai passar um pouquinho disso aqui, a gente volta ali onde é que você... Por que você escolheu o que você faz, quem é o Sim. Sérgio. Mas só pra vocês entenderem um pouquinho, galera, o que aconteceu? Eu fiz o meu primeiro evento em Alphaville, depois de um evento que eu tinha feito... Eu participei de um evento, que foi do Joel J, lá eu tomei uma decisão. Essa decisão me fez ir para um outro evento, minha primeira palestra em Alphaville, e lá tava o Thiago, né? O Thiago gravou aqui com a gente, e o Thiago tava lá, ele, cara, me chamou, vamos pro escritório, a gente precisa bater um papo. Se eu não me engano, foi no primeiro dia. No primeiro dia que eu cheguei no escritório, eu bati um papo com o Thiago lá e tal, e aí você apareceu. Puta, quem é esse cara? Puta, Nascimento e tal, a gente sentou, a gente conversou 15 Foi rápido, minutos, né? coisa de 15 minutos a gente se identificou, porque tem a sua esposa, a Lana, ela é uma ex-atleta, enfim, então rolou uma identificação, e aí o Sérgio falou assim pra mim, cara, Nascimento, General Nascimento, cara, que legal. Mano, vou fazer o seguinte, aquilo ali eu achei animal demais, cara. Eu vou ligar para um amigo meu que ele tá com um evento chamado Tropa de Elite. Bop Games. É isso, Bop Games. E eu vou bater um papo com ele aqui agora, chamar a dona de vídeo, vou falar de você e você vai pra lá em BH e, puta, vai ser legal. BH, né? Sim. Você vai pra lá e tal, que eu acho que vai ser bacana. Aquilo ali pra mim já mostrou que eu tava no lugar certo. Porque eu sempre entreguei muito pras pessoas sem esperar nada em troca. E por eu não esperar nada em troca, eu acabava não percebendo essa devolutiva da galera querer colocar alguma coisa na minha vida. Até porque não acontecia com facilidade. Mas o ambiente que eu tava não favorecia eu receber isso das pessoas. E aí eu fui pro primeiro dia, o Sérgio lá, e o Sérgio fez isso. Eu falei, caraca, que isso? E aí desde então, né, desde essa possibilidade de eu fazer esse evento, acabou que não rolou, enfim, não sei como é que ficou, mas isso aqui já foi uma troca bizarra pra mim. Foi um carinho que eu vi da sua parte, uma pessoa que eu nem conheço, eu vi em você, você viu em mim. Eu queria te fazer uma pergunta que eu nunca te fiz. O que você viu em mim naquele dia, cara? Isso é legal, irmão. E eu tava preparando exatamente essa resposta aqui. Na verdade, eu ia puxar ela. O que acontece? Oportunidades,
sempre aparecem nas nossas vidas. Talvez você que está aí nos assistindo acha que você está numa situação, num ambiente, num lugar que não tem oportunidade. E eu te digo com propriedade, tem oportunidade sim. Existem oportunidades que por muitas vezes estão disfarçadas. Sim. É uma situação que você está passando, que você não sabe por que é que você está passando e que ali existe uma oportunidade, cara. Então, quando eu olho, eu volto, né, lá atrás nessa história, eu consigo identificar muito bem que ali existia uma oportunidade. E aí, o que que garante uma pessoa aproveitar, pegar uma oportunidade ou não? Uhum. 2 fatores, irmão. Legal. O primeiro deles é a visão. Então, eu digo que um bom empreendedor é aquele que tem visão. O que que é isso? Ele consegue enxergar além das circunstâncias, Sim. além do ambiente. Então, você teve visão. Você estava ali. Você poderia estar ali fazendo N coisas, falando de N coisas, mas não. Você estava ali com um objetivo. Sim. Isso é fato. Então, quando você tem visão, você vai para a segunda característica, que é posicionamento. Então, o que que o Sérgio enxergou no general e que pode servir para vocês aí? Se eu fosse vocês, eu pegava papel e caneta, porque vai sair muito insight forte aqui. Ele teve visão para estar lá, naquele ambiente de oportunidade, e ele teve um posicionamento. Então, o que me chamou a atenção, irmão, foi o posicionamento. Porque eu olhei para ti e falei, pô, cara, de fisiculturismo, você validou, falou que sim, tinha todo um histórico. Na minha cabeça, logo, o que que veio? Pô, o cara de fisiculturismo geralmente é o cara que está imerso em academia e não é um cara que se porta, se comporta como esse cara está se comportando. Falei, opa, tem alguma coisa aí. Diferente. Então, a postura dele, o posicionamento dele é que me fez chamar a atenção, né? O que chamou a minha atenção e fez desembolar tudo até que a gente estivesse aqui hoje, né? Sim, fazendo porque isso eu que a gente acho- está fazendo. É legal, eu nunca te perguntei isso. É porque assim, eu acredito fortemente que precisava existir um momento desse nosso pra gente sentar e bater um papo. Eu não quis antecipar nada disso durante todo esse tempo. A gente tá o quê? Um ano junto? Um ano, irmão. Foi outubro, faz Sim. um ano. Uhum. E é uma jornada que eu me sinto grande, eu me sinto mudado, eu me sinto diferente. A gente fez a abertura da empresa Grupo General junto com o Instituto Create. Eu me associei a vocês, eu faço parte desse projeto, eu faço parte da empresa e olhar para tudo isso, cara, mostra o quão grande eu já era, eu não percebia Uhum. e que é necessário que você tenha pessoas à sua volta que consiga ver isso em você. Com certeza. Então, eu te agradeço de novo aqui por isso, tá? É uma jornada que, para alguns, parece longa, vai um ano e tal. Cara, para mim é só a pontinha. A gente acabou de descobrir o que dá pra gente fazer e a exponencialidade que isso aqui tem. Sim. Então, eu, mais uma vez, te agradeço, irmão. Agora, eu vou voltar um pouquinho, tá? Sérgio é um cara que gosta de pegar as ideias que tem, colocar num papel e ver isso acontecer. Da onde veio isso, né? Quem era o Sérgio antes de ser esse Sérgio que eu vejo hoje, que eu tenho um baita respeito? Vou falar uma coisa que você não sabia também. A sua posição, o seu posicionamento, a pessoa que você é, não é que me deixava travado, mas não era isso. Eu era uma posição de... Como é que eu posso colocar isso pra você? Deixa eu pensar pra não colocar de uma forma errada. Você me apresentava tanto resultado, não só fora, mas em você como pessoa, que isso me barrava um pouco pra gente ter acesso. Uhum. Quando foi que a gente quebrou isso? Naquele Power Day. Que foi a vez que você me entrevistou, que você chegou a quase chorar lá, Legal. eu contando a minha história. Muito Ali massa, irmão. foi quando eu consegui falar assim, puta, eu consegui encontrar o Sérgio que eu queria. Tem um ser humano ali, né? Isso. Por quê? Porque você tem uma postura muito séria. Né? É. Você é realmente assim. Eu acredito que por conta de tudo que você já viveu, como pessoa, empresa. E eu precisava encontrar, e uma das coisas que eu mais sei fazer é justamente encontrar isso nas pessoas. Quando eu encontrei ali no Sérgio, acho que a gente teve uma conexão maior. Eu falei, puta, na boa, é isso aqui. Esse era o Sérgio que eu sabia que tinha ali dentro. E agora eu consigo ver os dois Sérgios, eu consigo usar as duas faces ali. Mas essa sua postura, cara, de vencedor, de campeão, de guerreiro, de que sabe o que tá fazendo, da onde que vem, cara? Cara, vem desde muito novo, né? Eu costumo lembrar, e toda vez que eu penso nisso, eu fico, de certa forma, assim, lisonjeado, sabe? Com
o cuidado de Deus com a minha vida. Então, eu nasci num lar cristão, então eu pude ter bons ensinamentos dentro de casa desde muito cedo. Isso foi muito bom para mim. Só que quando eu tinha 7 anos, irmão, o meu pai, ele veio a perder um ótimo emprego que ele tinha, um emprego de bancário. Sim. E o que ele sabia fazer da vida era ser bancário. Ele entrou muito novo na rede, né, de bancos, como menor aprendiz com 13 anos. Caraca, imagina, 13 naquela anos. época, e fez carreira lá dentro. Então, quando eu tinha 7 anos, ele perdeu esse emprego e saiu, né, desculpem o termo, mas com uma mão na frente e outra atrás. E naquele momento, tudo que eu já tinha aprendido sobre Cristo, né, sobre Deus, sobre a importância de confiar em Deus, foi colocado à prova, cara. Foi colocado à prova. E foi fantástico, porque uma coisa é você conhecer as coisas na teoria. Te assustou? Outra coisa é você conhecer na prática. Obviamente foi um grande baque, eu era muito novo, 7 anos, com uma irmãzinha de 4, o meu pai e a minha mãe tendo que se reinventar. Então eu pude ver o empreendedorismo dentro de casa, principalmente naquele momento. Sim. Então meu pai tentando dar os pulos dele, a minha mãe fazendo uma coisinha aqui, outra ali, para não deixar a peteca cair. Obviamente que o nosso padrão de vida ele diminuiu Sim, bastante, adaptar, né? Tivemos que nos adaptar e esse é uma grande habilidade do empreendedor. Tem que saber se adaptar às situações, às circunstâncias, ao que está acontecendo. Mas, aos 9 anos, um bichinho do empreendedorismo me picou. Aos 9 anos, cara. Da onde que veio esse bichinho, cara? Ele veio desse ambiente que você tava vendo, da sua mãe procurar alguma coisinha pra fazer, do seu pai tá se virando ali pra fazer o dinheiro, pra colocar o dinheiro em casa, comida em casa, veio disso? Eu acredito muito no talento. Tá. Então, eu acredito que as pessoas, elas nascem com uma predisposição a algo. Sim. Ou a mais de uma coisa, né? Mas existe uma predisposição. E quando essa predisposição é colocada num ambiente propício, com pessoas que fazem sentido para o desenvolvimento daquela habilidade, Sim. e a pessoa, obviamente, toma a decisão, seja conscientemente ou inconscientemente, porque eu com 9 anos, Você cara, tinha não foi tanta consciente, consciência. não foi consciente, né? Mas aquilo potencializou o desenvolvimento Qual era o seu disso. talento? Cara, o talento de empreender, que é olhar para as coisas, enxergar oportunidades, soluções para resolver problemas de um determinado público de pessoas. Entendi. Isso Então é empreender. Então você tinha visão. Eu tinha visão, né? 9 anos, cara. E qual foi a visão de um Cara, meio menino, assustador, hein, mano? de uma 9 criança anos. de 9 anos? Foi juntar com um vizinho, tava no boom daqueles ratinhos de estimação, os hamsters. Sim. Juntei com um vizinho, falei, pô, tua mãe tem uma garagem no prédio, né, que tá vaga. Sim, tá vaga. E as garagens nos prédios lá em BH, onde eu vim, eram fechadas, então tinha um portão, Sim, eram pequenas garagenzinhas, assim, uma do lado da outra, e tava vago. Falei, cara, vamos criar esses ratinhos lá, os ratinhos procriam, adoidado, e a gente vende isso pra galera aqui, pros amigos. Cara, eu já vi de tudo, hein, Marcão? Ó, eu já vi vender bala, eu já vi vender, puta, a rifa, né? O Júlio, que tava aqui, ele vendia rifa, eu não sei quem foi que falou pra me vender as rifas. Agora vender rato. Mas sabe qual que é a diferença, o general? É que na grande maioria das histórias, as pessoas se submeteram a isso por uma imposição, por uma necessidade. Não foi o meu caso. Eu poderia estar aqui te contando uma história linda de superação, de necessidade. Cara, não era. Porque por mais que o meu pai, principalmente, tivesse que reinventar aquilo que ele sabia fazer, cara, nunca faltou comida em casa, irmão. Cara, e a Bíblia nos promete isso. Como é que você encontrou os ratos, cara? Eu tô aqui pensando nos ratos. Como é que você encontrou os dois? Você comprou um? Tu comprava o casalzinho ali no pet shop, né? Colocava pra criar e o rato, irmão, era doideira. Era marido com esposa, filho, era pai com filho, era um negócio procria que era uma loucura. E aí, quando pensa que não, a gente já estava fornecendo os filhotes para os pet shops. Então, a gente saiu daquele círculo de amizade, de vizinhos, e começamos a atender lá o B2C, né? Que era a empresa que ia vender para o cliente final. 9 anos, irmão.
Caraca, velho, prodígio demais. 9 anos. E aí que é legal, eu digo habilidade, predisposição, porque empreender, cara, empreender é algo que você desperta dentro de você. E você desenvolve isso. Uhum. Então, essa experiência com os hamsters, cara, chegou uma hora que a gente não tinha o que fazer com o tanto de rato que criava, entendeu? Não tinha o que fazer. E aí a gente foi pro próximo empreendimento. A gente descobriu que era muito, muito bom resolver problemas. Cara, resolver problemas. Que é o padrão da venda. Promover solução. E qual foi a próxima solução que a gente enxergou? Pô, tava no boom do Lego. Aqueles bloquinhos de montar, né? Os blocos mesmo, né? Não os bloquinhos de montar, que você monta o protótipo e tudo mais. E qual que era a grande dor que a gente percebeu que os nossos amigos tinham? Eu e esse vizinho também. Daniel é o nome dele. A gente percebeu que os nossos amigos tinham e que se estendia pra galera toda da escola, cara. Eles compravam, então os pais davam, né, a caixa fechadinha, cheio de pecinha lá dentro. Sim. E os moleques tinham paciência, irmão, pra poder montar o protótipo. E aí o que a gente pensou? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos montar e a gente vende o produto acabado. Nossa. E assim foi, general. Colocava ali 10, 20, em alguns casos 50 pila, cara. 50. Em cima do produto acabado, a gente pegava a caixa fechadinha que o pai deu de Natal lá pra criança, a gente montava isso e a gente revendia pra ele o produto acabado em troca dessa diferença. Teu pai e tua mãe falavam disso, cara? Tô tentando imaginar o que meu pai olhando pra mim com 9 anos de idade e fazendo dinheiro, empreendendo. Isso é legal, irmão. Eu com 9 anos eu era borracheiro. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas meu pai que, pô, vai trabalhar e tá tudo certo. Vai lá, fura o pneu, arruma, conserta. E meu pai dava o direcionamento. Isso é legal porque, como eu disse, isso não me foi imposto. Sim. E eu não fazia isso por necessidade. Então, enquanto vários dos meus amigos estavam na rua fazendo alguma coisa, brincando, empinando pipa e fazendo N coisas, eu estava fazendo isso. Então, para os meus pais, eu estava saindo de casa para poder ir brincar, né, me divertir lá na casa do Daniel, onde ficava o nosso ateliê, né, dos ratos, o ateliê dos Legos e assim foi, cara. Até que deu o boom do Mercado Livre no Brasil. E aí a brincadeira começou a ficar um pouco mais séria. Então tinha um tio, né? Eu tenho até hoje esse tio. O Daniel, você tem contato com ele ou não? Cara, não tenho, irmão. Não Daniel, tenho. tomara que você vê esse podcast aqui, pelo amor de Deus, escreve aí, eu vou trazer você aqui pra contar essa história. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu tinha um tio que era muito habilidoso com essas coisas de computador, de internet. E aí eu falei, tio, eu tô vendo aí que tem um Mercado Livre, né? Que você consegue comprar as coisas de qualquer lugar do Brasil, Então, tio, eu fiz uma pesquisa lá e eu vi que tem umas pessoas que vendem uns lotes grandes de peças avulsas de Lego. Meu tio falou, tem mesmo, Sérgio. Tio, como é que faz? Naquela época era arremate. Tu dava um lance e arrematava. Como é que faz, tio, pra gente dar uns lances aí? Já tinha juntado uma graninha e arrematei o meu primeiro lote de Lego. Eu lembro que na época era algo em torno de R$100. Velho, veio uma caixona de plástico daquelas de supermercado que você carregava legume, fechada, toda fechadinha, cheia de peça de Lego. Irmão, eu peguei aqueles R$100 investido e eu fiz no mínimo, um ROI de 15 em cima daquele. Caraca. Irmão. A gente montou tudo que é protótipo que dava de extrair ali daquelas peças e a gente vendeu para a vizinhança como os produtos acabados. E assim começou, cara. Eu fui crescendo, né? Obviamente, fui tendo mais conhecimento de mundo, assim, de como funcionavam as coisas, até eu chegar nos meus 15 anos. Foi um divisor de águas na minha vida, porque nessa época o meu pai, ele já estava um pouco mais bem consolidado num novo empreendimento. E aí ele tinha acesso a distribuidores. Então, locais enormes que distribuíam peças de informática para que os revendedores revendessem para os clientes finais. Sim. Então, eu tinha acesso a um preço que era muito, muito bom. E aí, o que eu fazia? Usava o cadastro do meu pai, comprava as peças de computador
Na época tava lançando, tava entrando em moda o pendrive, irmão. Pendrive. Pendrivezinho de 500 mega, de 1 giga, sabe? Exatamente. Então, a gente pegava isso, eu e um outro amigo aí já de escola, e a gente vendia para os amiguinhos da escola que precisavam. Dos 9 aos 15 você não parou de empreender, cara? Não parei de empreender. Quer dizer, cada hora. Agora, né? Mas dos 9 aos 15, porque ali era uma nova barreira, uma nova ideia. Irmão, cada hora era uma coisinha que inventava, que dava na telha, era uma oportunidade que enxergava. Você chegou a fazer figurinha da Copa? Tô perguntando porque tem uma galerinha fazendo isso agora, né? Teve uma época que a gente empreendeu no ramo de figurinhas colecionáveis. Aí era de personagens, né? Dos desenhos. Sim. Lá tinham N figurinhas. Pokémon, não sei o que. Era o boom, velho, né? Era o boom, cara. Era muito novo. Isso é muito novo, mano. E a parada era sempre essa, irmão. Pega daqui, entrega lá, ganha um pouquinho. Pega lá, entrega, tá, ganha um pouquinho. Sempre assim. E aí é legal a gente fazer uma pausa aqui, que por mais que essa jornada minha foi promissora, foi uma jornada fora da curva, vamos dizer, tem algo que é central em toda essa história, irmão. Falei. Todos nós somos vendedores. As pessoas, elas demoram para entender isso. Você acha que é uma trava da galera? Entender que você... Não é que você nasceu para vender, mas você nasceu vendedor? É uma trava e é uma trava cultural. Você pode pegar, ó. Dá um exemplo prático para mim. Você já deve ter ouvido. Uma tia que chega, falou, fulano de tal, tô vendo que você tá lá em Alphaville, né? Beleza. Eu tô aqui com um sobrinho meu, o fulano de tal, seu primo. Uhum. Pois ele tá sem emprego. Você podia ver se não consegue uma coisinha para ele. Não, que tá o currículo dele, mas pode ser qualquer coisa, até de vendas, até de vendedor. Sim, até vendedor. Até vendedor. E é isso, cara, porque o vendedor, ele é mal visto. Uhum. Você consegue compreender o porquê? Porque as pessoas atrelam vendedor com o chato, que quer oferecer tudo, qualquer coisa, quer te empurrar a qualquer custo. Entendi. Exatamente. Essa é a associação. Então, infelizmente, mas todos nós somos vendedores porque ou você está vendendo um produto, um serviço, ou você está vendendo algo, ou você está vendendo o teu tempo. Então, as pessoas que têm ali a carteira assinada e que cumprem uma função técnica, como um auxiliar administrativo, um profissional administrativo de uma empresa. Cara, eu sou administrativo, não sou vendedor. É sim, cara. Tá lá na tua carteira. Pega lá a carteira de trabalho, tu vai ver quantas horas semanais você tem que trabalhar, você multiplica pelo número de dias e tem um valor. Ou seja, a tua hora vale... Sabe qual que é a média? Quanto? R$5 a hora do brasileiro, irmão. Hoje? Hoje. Caraca, pega isso, Marcão. Cara, é meio loucura, né? Será que a galera faz essa conta? R$5, irmão. Quanto custa a hora diária? R$5 uma hora de trabalho. Cara, uma hora de trabalho. Olha aí, eu vou pegar eu pensando, porque eu lembro uma vez que eu já cheguei até a pensar em vender água no farol. Cara, uma hora vendendo água no farol é uma grana, velho. É uma grana, R$2,50. No mínimo ali, uns 50 contos você põe uma horinha no bolso. Então eu pude entender muito cedo, irmão, que eu era um vendedor, eu tinha visão para poder enxergar oportunidades, isso foi desenvolvido, então teve uma predisposição, teve um ambiente, teve influência de pessoas, sim, mas isso foi desenvolvido, então eu escolhi desenvolver isso. Sim, né? Então você resolveu colocar isso em prática quando percebeu que isso era um talento seu. Então você percebeu e falou, cara, na boa, é isso aqui, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Deixa eu ir por aqui, porque isso aqui vai me dar retorno. Vai me dar retorno. Você tinha prazer em fazer isso, cara? Como é que era pra você? Porque por mais que você não era obrigado, não tinha uma obrigação, você não foi imposto a fazer isso aí. Uhum. O que te motivava a fazer isso, cara? O que te motivava a sempre procurar algo melhor ou diferente pra empreender ou pra fazer isso? Qual que era esse retorno? Porque desde os 9, o que era pra você? Irmão, sem demagogia, por muito tempo foi o dinheiro. Show. Então eu tive uma história bem atípica no meu relacionamento com a minha esposa, por exemplo, que eu a conheci, ela tinha 12 e eu 13. Então a gente começou a namorar muito cedo. E os meus pais, por mais que eles não deixassem faltar aquilo que era necessário dentro de casa,
mas eles não nos permitiam, né, nem eu, nem a minha irmã, viver com luxo, assim. Né? Não tinha luxo, não tinha coisas supérfluas. Cara, tu quer? Vai lá, faz. A minha irmã mais nova, ela sempre fazia uma coisinha ou outra, ajudava o meu pai, ajudava a minha mãe dentro da empresa, ganhava um troquinho para poder fazer as coisas dela. Então eu aprendi e eu cresci assim também, Certo. sabe? E eu precisava, porque com 13 anos comecei a namorar. E a o minha alvo era esposa. grana. O alvo era grana, porque não foi só comecei a namorar, eu comecei a namorar com uma patricinha, irmão, da época. Então a minha esposa, ela vem de uma família mais abastarda, sabe? De uma família mais rica. Sim, sim. Então, ela também sempre foi muito pra frente, assim, de buscar fazer as coisas dela, tem uma mentalidade muito voltada pra isso também, mas ela tinha conforto. A gente precisa trazer ela aqui. Ela tinha as coisas, com certeza, irmão. Vai ser Precisa massa. trazer ela aqui, porque Vai ela ser tem, muito ela bom. tem uma história muito forte. Então muito foi forte. a motivação, sabe? Foi a cenourinha na frente que me Pra você fazia correr correr e buscar coisas novas. Não, Mas que bacana. muito gratificante, irmão. Cara, mas eu não vejo problema nenhum. E o pessoal, eu deixo, no meu Instagram, deixo claro, não tem problema você ter um motivo, a grana. Não tem problema. Não pode ser a grana o resto da vida. Uhum. Mas você inicialmente, eu não lembro, falar, puta, começa pelo seu, não começa pelo seu porquê, começa pelo seu talento. Às vezes você começa pelo seu porquê, às vezes o seu porquê é pagar uma pensão do filho, porque o meu porquê, quando eu comecei, foi meu filho. Claro. Eu vi o meu filhote e você vai... Ó, eu lembro até hoje, cara, eu trabalhava como promotor de vendas atrás de um balcão dentro do Extra hipermercado. E a minha ex-mulher me ligou, ela falou, eu fiz o teste, tô grávida. E aí eu agachei, eu ajoelhei assim, né, fiquei de cócoras. E eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu fiz o teste, eu fiz os 2 testes, eu tô grávida. Na hora que eu desliguei o telefone, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, pô, Deus, e aí? Uhum. Como é que eu vou pagar pro meu filho estudar? Como é que eu vou comprar fralda ganhando R$750 por mês? Era o meu salário. Sim. Ele foi meu porquê de correr atrás, e aí deu 2 meses, 45 dias mais ou menos. Eu tava trabalhando numa loja própria da Vivo, da Claro, e ganhando 1.200, 1.300, o dobro do que eu ganhava, com possibilidade de crescimento. Então, naquele momento, o meu porquê também era grana, mas o motivo principal era meu filho. Eu falo muito sobre meu filho, quem me conhece sabe. Mas por quê? Porque ele foi uma chave. Eu até brinco, falo, na boa, você tá com dúvida se vai dar certo ou não? Cara, faz um filho. Faz um filho. 2 coisas. Ou faz um filho ou faz uma dívida. Mas na pior das hipóteses, faz um filho. Porque a dívida você ainda consegue não pagar e ficar com o nome sujo. Agora, o filho você tem que criar. Não tem pra você correr. Tá com dificuldade? Faz um filho. Vai dar tudo certo. Confia. Você vai correr atrás, você vai se tornar outra pessoa. E esse foi o meu motivo. E eu falo pras pessoas, não tem problema. Não tem problema. E eu, durante muito tempo, e eu não vou negar, até 2 anos atrás, eu tava trabalhando por dinheiro. Ah, você conquistou? Lógico que eu conquistei. Apartamento, carro e tal. Mas isso foi ficando pequeno. Você vai percebendo que isso perde o valor. Tem um preço, mas perde o valor. Eu comecei a olhar para isso e falar, cara, legal, mas e o lado de cá? E só que aí entra um ponto que a gente vai falar na frente também sobre você pagar o preço, sobre ter as coisas. Mas continua. 15 anos, pendrive, 128 mega, comprando da galera, baseada, venda. Venda, cara, venda. E é interessante como que o ambiente e as pessoas nos influenciam. Então, eu contei pra você uma história dos 9 aos 15 anos. Sim. Super Não promissora. vai esquecer de falar do Daniel, mano. Super promissora, exatamente. Daniel. Mas as circunstâncias, então o ambiente, o que nós estávamos passando em casa naquela época me influenciou. Show. Então, o meu pai, por mais que ele me ensinou a ser uma pessoa batalhadora, uma pessoa que vai para frente, que vai para o mercado, que busca, que faz, acontece, perseverante, ele quebrou, cara. E ele quebrou 1, quebrou 2, quebrou 3 empresas. Então, ele vivia uma vida muito oscilante. Turbulenta, né? E eu olhava para aquilo e falava, cara, legal, sou um adolescente, né? Fui uma criança, sou um adolescente agora. Tô me virando aqui, tô fazendo as coisas, tá muito, muito legal. Mas eu não quero uma vida dessa para minha família. Não quero. Então, aquilo me fez começar a pensar em buscar uma segurança. Entendi. Então você queria olhar pra você e perceber que você não ia viver o que ele viveu, da forma que ele estava vivendo. Irmão, eu decidi deixar de lado
toda essa pegada, todo esse sonho de ter uma empresa própria, realizar esse meu sonho para poder entrar numa faculdade, fazer um curso de engenharia elétrica, me formar e buscar um emprego numa multinacional. Então, eu troquei toda essa carreira promissora de empresário, esse sonho que eu tinha, por isso. Qual foi o seu maior aprendizado dos 9 aos 15, cara? Dentro de tudo isso que você tava vendo, que você viveu, você viu teu pai e tal, que você vendeu, e que você tinha seus amigos, e tinha um rato, e tinha um Lego. O seu maior aprendizado, e que você fala, cara, isso aqui eu aprendi nessa época. Cara, pergunta muito forte e que essa pergunta e esse grande aprendizado, ele voltou esse ano na minha vida. Voltou esse ano. E tem tudo a ver, cara, com o aprendizado, que é tudo passa, cara. Então, um dia, um mês, um período, o meu pai estava em alta, negócio promissor, empresa dando muito certo, contrata funcionário, faz e acontece, sócio roubou. Aí descobre que tudo aquilo que tinha era uma casca e que na verdade não tinha nada. Aí começa de novo, vai pro fundo do poço. Fundo do poço. Passou. Estava em alta, agora está em baixa. Começou a se reerguer de novo, aquilo que era baixa de tudo também passou, então começou a haver esperança, entrou num novo empreendimento, numa nova empresa, novos sócios começaram a construir, chega no ápice, o que acontece? Passa. Tudo passa. Então, Quebrou, perdeu o crédito no mercado, o cliente deixou de pagar, não sei o quê, caiu. Era isso, cara, era oscilante, sabe? E eu olhei para isso de perto, sabe? Então eu vi essa luta, esse fracasso, alguns acertos, mas fracasso muito de perto, cara. Por isso que eu te perguntei, deve ter sido um aprendizado assim absurdo, porque você era muito novo, mas era uma vivência muito de gente grande já. E tudo passa não é só porque um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo, não. Mas tudo passa, aquilo que você tá empreendendo, tá dedicando o seu tempo, também passa, por melhor que seja. Sim. Então, o tempo dos ratinhos passou, cara. O tempo do Lego passou. Não é porque ficou ruim, é porque passou. É porque eu enxerguei uma outra oportunidade e eu entendi que naquele momento era o time Adaptação. de eu entrar naquilo. Adaptação, então. Então tudo passa. E eu tô vivendo isso de novo hoje, sabe? A gente vai falar disso um pouco mais à frente, mas tudo passa, irmão. Se você que tá aí nos assistindo puder anotar alguma coisa desse bate-papo aqui, não, pode. Escreve. Anota tudo, cara. Anota tudo. Passa. Porque esse foi o meu grande aprendizado. Um dos insights que eu já tive com você nesse 1 ano que a gente tá junto, um deles é fazer a anotação de tudo e colocar no papel. A cabeça é muito boa para ter ideia, mas para executar, papel. Então, galera, pega um papel e caneta, anota isso aqui. Cara, deixa eu aproveitar o gancho. Não sei se vocês viram, galera, mas a gente tá com um patrocinador aqui no podcast. A gente tá aqui com o Amando Bin, que mandou pra gente as paçocas, pasta de amendoim tá a gente também. Então, Edu, tamo junto, obrigado por estar fazendo parte disso. E Lê Ribeiro, irmão, obrigado. O episódio de hoje tá aqui com Life Strong. E se você quiser abrir, tomar aí, cara. Ultra Zero. É de maçã verde, se eu não me engano, esse daí. É bom demais. Energético, hein, galera? Energético zero. É um dos patrocinadores lá do CT, onde eu treino. Uau. E eu falei, puta, Lê, mano, manda os pra mim aqui, vou levar pro podcast, eu acho que é bacana. E, meu, é bom demais e o melhor de tudo é zero, né? Não atrapalha em nada. Tá aí, valeu, Ale. Tamo junto. Cara, vamos lá. Então isso me maior fez... aprendizado, tudo passa. E qual foi a vertente que você entrou? Faculdade. Faculdade, irmão. Tinha a mínima condição de estudar numa escola particular. Não passei na escola pública, né, na universidade pública. Então, naquele momento ali, eu tive o meu segundo grande aprendizado de vida com essa experiência com Deus, assim, sabe? A primeira delas foi lá quando eu tinha 7 anos. Sim. Então, deixou de ser teoria, virou prática dentro de casa. E o segundo grande aprendizado foi ali com os meus 17 para 18 anos, quando eu prestei vestibular para a PUC Minas, né, a Universidade Católica de Minas Gerais, e era muito caro, né? Era uma mensalidade totalmente fora da realidade da minha família, não tinha a mínima condição. E aí a única forma de eu conseguir uma bolsa era através de um crédito estudantil que o governo estava dando, o FIES, né? Sim. Só que, para eu ter acesso a esse crédito do FIES, eu tinha que comprovar que os meus pais não tinham condição.
E aí o que acontece? Meu pai era profissional autônomo, a minha mãe também, não tinha como comprovar que não tinha renda. Então eu me recordo, cara, de uma cena. A assistente social da faculdade, do lado da mesa. Do lado de cada mesa, eu e a minha mãe. 18 anos. 18 anos. Eu e minha mãe. E a assistente social falou, cara, não tem jeito, né? Virou pra minha mãe e falou, olha, senhora, infelizmente não tem jeito, já escutei sua história, já é a segunda, terceira, quarta vez que você vem aqui, mas não tem jeito. E naquele momento, a minha mãe, ela foi iluminada pelo Espírito Santo de Deus, cara. E ela falou para aquela assistente, olha, se eu escrever de próprio punho uma carta dizendo que nós não temos condições, que nós somos profissionais autônomos, eu e o meu esposo, a gente escrever isso e assinar embaixo, você pode submeter essa carta para aprovação? A assistente olhou e falou, minha senhora, não tem a menor condição, olha aqui a lista de documentos, não sei o que, não tem jeito, pô. Não tem jeito de eu fazer nada com essa carta, você pode até escrever, mas... Minha mãe virou para ela e falou, tem como você submeter a carta à aprovação? E a mulher ficou meio constrangida, assim, porque estava minha mãe e eu, e a gente já não tinha mais o que fazer. E aí ela falou que sim. Falou, olha, se você trouxer a carta aqui amanhã, eu vou pegar essa carta, vou colocar no envelope e eu vou mandar junto com a documentação lá para a banca que faz a aprovação. Sim. Mas já tô te adiantando, ô Marilene, né, que é o nome da minha mãe. Não tem a menor condição disso acontecer. Mas eu vou fazer. Aquilo que me cabe... Veio aleatória eu vou fazer. Essa vontade da sua mãe. Aquilo que me cabe, eu vou fazer. E foi isso, general. No dia seguinte, minha mãe levou a carta lá, ela e meu pai assinaram. Irmão, alguns dias depois, a gente recebe, então, um comunicado de que eu tinha recebido 75% de bolsa do governo, irmão. 75% de bolsa do governo. Por aquela simples carta. Nunca vista antes. Nunca cogitada nem reconhecida antes. firma, nem nada, somente Entregou papel, a carta, assinatura. irmão. Junto com outros documentos Sim. que já tinha entregue, mas precisava do comprovante de renda de qualquer jeito, e foi isso que minha mãe fez, cara. E eu entrei na faculdade, não tinha dinheiro nem para fazer a matrícula, irmão. Meu sogro emprestou para os meus pais. Pra você ver o quão distante era da minha realidade. Mas, cara, eu tava determinado. E eu entrei e falei, olha, essa faculdade vai transformar a minha vida. Essa profissão... 4 anos. 5 anos. Essa profissão vai transformar a minha vida. E foi bem assim. No segundo período de faculdade, eu já ingressei numa empresa. Show. Então, eu comecei a trabalhar muito, muito cedo já na área de engenharia, depois virou área de gestão. E assim eu fui, avançando de empresa a empresa, trabalhei em 2 grandes multinacionais. A última delas, com uma carreira muito promissora. Até que chegou um dia, irmão, que você falou que a circunstância, ela motiva a pessoa a fazer algo, né? Mas é o porquê que faz permanecer. E eu aprendi isso a duras penas, porque eu me via numa situação onde eu estava há 2 anos já numa multinacional. Sim. Cresci 6 vezes verticalmente em 2 anos. Caraca. Já estava respondendo direto para o presidente Brasil 19, da companhia. Não, já estava com 23 anos, né? Batendo 23. Sim, 5 anos de faculdade. Sim. Então, recém-formado, no final, né, do período ali, recém-formado e recém-casado. Então, eu chego em casa um determinado dia do trabalho. Carreira, cara, ascendente, assim. Me viro pra minha esposa e falo, amor, eu tô infeliz. Tô infeliz com o meu trabalho. Ah, mas você tem uma carreira toda pela frente, você já é super respeitado, você já tem um setor que é seu, que você criou, que não existia. O que te fez? Tô infeliz. O que te fez perceber que você tava infeliz, cara? Tô infeliz e quero empreender.
Porque o bichinho do empreendedorismo já tinha me picado há muito tempo, cara. Mesmo que fosse totalmente, tipo, diferente o tempo, você ainda continuava E com na ele. verdade, foi eu que quis fugir dele, entende? Você Fui já sabia eu. que era seu talento ali, pô. Por conta das circunstâncias que eu vivenciei na minha adolescência, né? Eu achava que se eu fosse empreender, que eu ia refletir a mesma vida que os meus pais tiveram, né? De oscilação na minha família. E eu não queria aquilo. Mas eu queria empreender. Entendi. Então, naquele momento, eu expus isso para minha esposa e a gente começou a namorar muito cedo, né? Então, ela acompanhou boa parte desse sucesso, fracasso do meu pai. Eu cheguei em casa e falei, amor, tô infeliz, quero empreender, quero pedir conta dessa empresa. Ela assustou, mas me apoiou, cara. Ela me apoiou. Falou, você tem certeza? Você tem certeza que você tá fazendo? Você quer mesmo empreender? Eu sei que se você é determinado do jeito que é, se você for para cima, vai dar certo. Vamos ter um baque, vamos ter que nos ajustar, mas vai dar certo. Falei, sim, quero empreender, vou pedir conta, vou empreender e vai ser com meu pai. Aí, irmão, recém-casado, brother. Cara, aí coragem, coragem. Aí ela assustou. Pô, vai com seu pai, mas não foi como o que é que você vai falou, ser? Mas você tá vendo ele, como é que tá hoje? Não tinha empresa mais, então era ele e 2 ajudantes, assim. Ele não tava bem ainda. Não tava bem, nada, cara. Tava em mais um recomeço. E eu olhei para aquilo, falei, ó, o mercado super promissor, mercado de segurança eletrônica, né? Segurança é um dos pilares da sociedade. Então, é o que ele tá até hoje, né? Mercado muito promissor. O meu pai, baita conhecimento técnico, muito inteligente, assim, cara. Tecnicamente, sabe? Eu via ele discutindo, às vezes, com engenheiros, de pau a pau, assim, nunca fez um curso técnico, nunca fez uma faculdade. Vivência, né? Aprendendo muito com o erro, assim. Falei, pô, não tem lógica. Só pode ser o quê? Gestão dessa empresa, porque o mercado é bom. A entrega é boa, né? Do ponto de vista técnico. Sim. Só pode ser um problema de gestão. Não tá gerindo, não tá vendendo, não tá indo no lugar certo para conseguir um cliente. O caixa, o gasto, o fluxo. O caixa, o gasto. E por aí, eu vou resolver esse problema. E foi esse o meu pensamento. Então, eu decidi entrar para dentro do negócio dele. Do negócio, nem era uma empresa. Do negócio totalmente irregular. Para poder construir uma empresa, cara, nesse mercado ao lado do meu pai, e foi isso que a gente fez. Caraca. Abrimos nosso primeiro CNPJ. Que coragem. Quer uma paçoca aí? Só pra você comer e ficar feliz aí também, pô. Abrimos nosso primeiro CNPJ, construímos uma grande corporação, assim, Mas essa com parte várias de empresas. não estar regularizado, você acha que atrapalhou também ali? Nessa visão que você viu logo de cara, de, pô, tá com a empresa aberta, tá certinho, até para você conseguir fazer a entrada, a saída do que tá rolando? Não, é engraçado, isso daí com certeza, mas meu pai já tinha tido 2, 3, 4 CNPJs antes, não é essa a questão. A questão é que tudo estava desfavorável para eu poder tomar essa decisão. Mas eu entendi naquele momento que o meu porquê tinha que falar mais alto do que as minhas condições, do que as circunstâncias que eu estava enxergando. O que é isso? É visão. Então, mais uma vez, eu tive visão. Eu tive visão, aí eu tive ousadia de tomar a decisão. Eu pedi conta, irmão. Eu perdi benefícios. Quanto tempo você estava na empresa? 2 anos. 2 anos. Na que você estava lá subindo, criou o seu... 2 anos, bem, subindo. Carreira promissora, ascendente, projetada já. Cara, você é corajoso. Eu vou ser sincero, porque... Visão, ousadia, e aí depois vem o último pilar que um bom empreendedor tem que ter, que é competência. Quando você fala de competência, é o conhecimento sobre o que está sendo entregue. É buscar se desenvolver, buscar desenvolver novas habilidades que vão te ajudar para aquele momento da sua vida. Vai agregar um valor que você naquilo. tá passando. Então, quando eu decidi empreender, logo eu comecei a estudar. Você entendia de gestão? Eu entendia de gestão porque eu tinha feito os meus últimos 4 anos de faculdade, né, em grandes empresas já na área de gestão. Sim.
gestão de contrato, gestão de contas e por aí vai. Então eu nunca... só bem no comecinho, assim, que eu fui um engenheiro mais técnico, sabe? Sim. Depois disso já fui para a área de gestão, então pude adquirir uma bagagem muito boa, pude vivenciar ótimas consultorias empresariais dentro dessas multinacionais onde eu trabalhei. Pude me relacionar com pessoas de alto escalão, assim, então pessoas muito mais velhas, com muito mais bagagem, que contribuíram. Né? E aquilo eu ia absorvendo. E entenda, ô general, que não é que eu era empreendedor, deixei de ser empreendedor para ser engenheiro. Sim. E depois voltei a ser empreendedor. Não. No final das contas, você sempre foi. Eu não cresci 6 vezes verticalmente dentro da multinacional cumprindo tabela. Você empreendeu dentro do negócio. Eu empreendi dentro da empresa onde eu trabalhava, É legal entendeu? você falar isso, tá? Até porque tem muita gente que se assusta quando a gente fala de abrir um próprio CNPJ, ter um negócio. Ou é um vou ser ou sincero, é outro, né? Vou ser sincero, era algo que me assustava. Uhum. Então, eu tinha um negócio, mas não tinha uma empresa. Até a gente sentar e conversar. Falou, Nascimento, na boa, dentro do que você tá caminhando, não vai ter como, cara. Você precisa ter uma empresa. Cara, empresa, cara, CNPJ, tem que ir e pagar, e nota fiscal, e não sei... Então, para muita gente existe isso. Então, é legal a galera entender que dá para você se tornar uma pessoa bem-sucedida dentro de um regime CLT. Uhum. Dentro de uma empresa, seguir, entender, colocar esse conhecimento para agregar valor e entregar também dentro da empresa, porque eu trabalhei CLT durante 9 anos. E eu era ousado dentro das empresas que eu entrava para trabalhar. Eu lembro até da última, que foi a Vivo. Quando eu fui fazer a seleção, eu tava saindo da Claro, que era muito longe, né, da minha casa. Eu morava ali na Zona Leste e eu ia lá pro Shopping Plaza Sul. Uhum. Eu lembro que eu fui conversar com o Edu, ele queria me entrevistar pessoalmente, porque foi uma indicação na hora que eu sentei na mesa, assim, frente a frente com ele. Na hora que eu sentei, ele falou, me conta aí e tal. Eu falei, eu vim da Claro, trabalhei 4 anos lá e tal, saí agora, tem 6 meses, né, eu tô recebendo o seguro. Tô atrás de emprego, eu faço isso, isso, isso. Ele explicou, ele falou, cara, a vaga é sua. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a vaga pode ser minha, mas eu queria te perguntar uma coisa. O que eu preciso fazer para em 6 meses eu ser promovido a gerente aqui? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, sério? Eu falei, Você só precisa falar para mim o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer? Como eu preciso trabalhar? Eu entro aqui... olha como eu fui com o cara. Eu falei, eu entro aqui com essa condição. Me mostra o caminho para eu subir de cargo, que eu venho forte para cá. E aí ele deu risada, ele falou, cara, ninguém nunca falou isso para mim. E eu acredito que falta um pouco dessa ousadia das pessoas, que elas não querem empreender, mas elas também não querem crescer dentro do que elas fazem. E o de você trazer isso aqui pra mim, vem esse insight porque, cara, dá sim pra você viver bem trabalhando dentro de uma empresa, pra você crescer dentro da empresa. Com certeza, irmão. E no final das contas, general, eu disse sobre visão, ousadia Sim. e competência. No final das contas, irmão, é tudo sobre decisão. É tudo sobre decisão. E eu te digo mais, se eu não tivesse tomado as decisões que eu tomei para poder ter uma ideia e aproveitá-la, ver uma oportunidade e aproveitá-la, em alguns momentos ter ousadia para poder colocar a pele em risco, sabe? E fazer aquilo que era preciso, às vezes abrir mão de outras coisas. Ou se eu não tivesse tomado decisão de buscar conhecimento, de me relacionar com outras pessoas, buscar conhecimento em outras fontes para desenvolver competência, eu não tinha chegado onde eu estou hoje. Sim. Eu te digo isso com convicção, sabe por quê? Por quê? Aos 9 anos, eu conheci o Daniel. Sim. Olha lá, vamos voltar no Daniel agora. O Daniel era 2 anos mais velho do que eu, então eu olhava para ele e enxergava um grande mentor. Ele era muito inteligente. Então, boa parte das ideias que eram dadas para os primeiros negocinhos nossos, era o Daniel que dava. E eu tava junto ali, vendo, solucionando, executando e tal. Só que, irmão, teve um momento que a gente rompeu, eu me mudei, fomos para outro lugar, perdi o contato com o Daniel. E eu pude reencontrar o Daniel há alguns anos. Alguns anos, recente, né? Sei lá, 5 anos, talvez, 4 anos. E eu encontrei ele como caixa de uma farmácia, irmão. Caraca. Eu chego até a engasgar quando eu falo, porque, cara, nós tivemos as mesmas oportunidades, sabe?
Pelo contrário, talvez ele tinha uma habilidade de visão, de inovação muito maior do que a minha. Mas talvez ele não tomou as decisões que precisavam ser tomadas para ele continuar desenvolvendo isso. Pesado isso. Ele lembrou de você na farmácia? Sim, cara. Ele lembrou de mim. Eu quase não lembrei dele. Ele tava com a fisionomia muito diferente. E aí, pô, virou a chave, lembrei, trocamos uma conversinha pouca ali, mas... Já não conectava. Já não conectava, irmão. Cara, que loucura isso, né? Você parar pra pensar que a possibilidade tá aí pra todo mundo, né? São decisões, cara. Só que tem que decidir. Falei isso ontem no meu Instagram, sobre tomar decisão. É o que mais mudou minha vida. É o que fez eu estar aqui, pô. Uhum. A decisão que eu tomei num evento onde eu falei, cara, na boa, eu preciso tocar meus negócios e fazer isso aqui dar certo. Pô, eu fiz como atleta, pô. Sim. Eu preciso fazer isso aqui. E Não, dói, cara. Sim, e eu digo dói. isso, ô general, porque eu não morei numa comunidade, mas eu estudei numa escola na comunidade, pô, né? Em algum momento da minha vida, nas questões ali da minha família, né? Do meu pai. E quando a gente fala de duas pessoas que nasceram na comunidade, uma deu certo e a outra não, parece que é muito longe, né? Muito extremo. Mas não é sobre isso, cara. Isso acontece no nosso dia a dia, a gente que não percebe. Então, eu e o Daniel, nós fomos submetidos ao mesmo ambiente, às mesmas pessoas, por um bom tempo. A possibilidade tivemos ali, as tudo. mesmas oportunidades. Talvez uma influência ou outra diferente, né? Mas, cara, foi isso, sabe? Por um bom momento, por um bom tempo. E vê-lo naquela função, depois de tanto tempo, né? E eu já em outra, cara, pra mim, deixa muito claro, sabe? Que são as nossas decisões. E nada contra. Não, isso que eu ia falar, não tem problema. Eu já falei, voltando pra empresa, não tem problema isso. Não tem. Mas ele poderia ter tomado decisões que o levassem a se tornar um empresário, um empreendedor, em ter algo, né? Muito, muito maior e fazer mais e ajudar mais pessoas, impactar mais vidas do que com a função que ele se colocou. Você consegue ter uma percepção sua do que fez ele não crescer tanto quanto você? Ou não? Eu perdi contato com ele. Se for de repente, a decisão é um deles que a gente sabe que muda tudo. E eu sei disso. Mas tem mais alguma percepção que você fala, pô, na boa, aconteceu isso aqui, eu sei, ou eu acredito que tenha acontecido isso aqui também? Ah, sim. São os 3 pilares. E esses 3 pilares, por mais genérico que pareça, Sim. Cara, são os 3 pilares que fazem um empreendedor se desenvolver ou não. É só isso, irmão. É visão, é ousadia e competência. E para que tenha essas 3 coisas, precisa de quê? De tomada de decisão. Entendi. Então faltou isso pra ele e acabou que ele retrocedeu ali e não conseguiu seguir em frente. Com certeza. E eu vejo hoje, várias pessoas começam a empreender, chegam num determinado patamar, começa a ficar pesado, que é natural. Sim. Porque se fosse tudo leve, todo mundo tava faria. todo mundo empreendendo. Ponto. Então tá. O cara passa por isso, o que ele faz? Decide voltar atrás. Sabe por quê, irmão? Mais fácil. Nem todo mundo tá disposto a pagar o preço. Quer empreender? Quer fazer muito? Quer ter empresa com 2.000 funcionários? Tá disposto a pagar o preço, irmão? E é alto, hein? Você tá disposto a colocar a pele em risco, pagar o preço, trabalhar mais do que o convencional? Porque é muito isso hoje, né? As pessoas querem ter uma vida atípica, uma vida fora de série, uma vida épica de novela, mas elas não quer trabalhar, não quer entregar. Elas querem viver e trabalhar como quem vive uma vida normal. Cara, tu quer viver uma vida normal? Você vai ter uma vida normal. Você quer viver uma vida fora de série? Você tem que trabalhar, tem que fazer a mais do que o normal. É porque as pessoas querem o resultado final, mas não querem a jornada até chegar nesse resultado. Eu vejo muito isso, me desafiei agora, não sei se eu te falei, né? Que eu me desafiei a acordar mais cedo. Eu nunca fui esse cara. Nunca. Faz 3 dias que eu tô levantando às 5h20 da manhã. E, cara, eu vou ser sincero, é loucura. É loucura. É um horário que parece que o mundo tá dormindo. E você, cara, é uma energia diferente. Dá 10 horas da manhã, você fala, caraca,
Eu já trabalhei 5 horas, eu já fiz meu ritual, eu já estudei, eu já fiz um cardio, tomei... Eu já alinhei tudo e meu dia começa agora. E eu tava contando pra Mari aqui agora. Eu falei pra ela, meu, sabe qual é a loucura? É que parece que dá 1 hora da tarde, você olha pro seu resto do dia e você fala assim, caraca, eu ainda tenho tudo isso aqui de tempo? Então você tem, tipo, 2 dias num dia só. Praticamente isso. Só que ninguém quer isso, sabe? E por que eu me desafiei? Porque eu não fui o cara, eu não sou o cara de acordar cedo. Quando eu não sou o cara de acordar cedo, eu falo isso, não é que eu acordo 9, 10 horas da noite, não. É 10 horas da manhã. É que eu sou o cara que acorda ali 7h30, 8h30, sempre nessa base. E eu falei, cara, se tá tudo dando certo, eu acordando esse horário, o que pode acontecer se eu acordar um pouco mais, velho? Eu falei, mano, eu preciso. E aí eu resolvi entrar com esse desafio agora no final do ano. Eu falei, eu vou fazer isso aqui no final do ano. Onde tá todo mundo parando, eu vou subir o nível. Final do ano, eu vou subir o nível. Então, eu tô fazendo isso. E aí entra o que você falou. Por quê? Porque eu fiz isso também? Pra aumentar minha competência. Eu resolvi fazer outros cursos, estudar um pouco mais, agregar um pouco mais de valor no general, para eu conseguir entregar isso de uma forma melhor. E já tô tendo resultado. Olha só, vamos conectar um outro público aqui agora. Quando a gente fala sobre fazer mais que o necessário para se ter mais, a gente conecta um público bem... primeiros passos do empreendedorismo. Sim. Né? Aquele cara que porventura está querendo começar a empreender ou que começou a empreender, então isso acaba fazendo muito sentido para ele. Mas tem um outro público que é perigoso, que é o público daquelas pessoas que já atingiram um patamar Sim. e entraram numa nova zona de conforto na vida e na empresa, no empreendimento. É legal. Esse público, cara, é perigoso porque quando você entra nessa zona de conforto e a parada já tá fluindo sem precisar muito de você, você começa a ficar ocioso. E a ociosidade, ela gera o quê? Gera desânimo, cara. É igual um carro. Brother, tu deixa um carro 1 ano parado, vai dar problema em alguma coisa. Pô, mas é uma máquina, ficou paradinha. Era pra ter poupado a máquina? Não. Mas não foi feito pra ficar parado. Não foi feito para ficar parado, assim somos nós. Então, esses empresários que já chegaram num patamar de vida, que entraram numa zona de conforto, cara, é perigoso. É perigoso permanecer lá, Sim. nessa zona de conforto. E quando você decide sair de lá, é difícil, irmão. Porque ir para um próximo empreendimento ou ir para um novo patamar exige uma energia fora do normal. E eu passei por isso, irmão, no segundo semestre de 2020, que foi justamente no período anterior à minha mudança de Minas Gerais para São Paulo. Então, eu já tinha construído ali junto com meu pai uma grande história, uma grande corporação, várias empresas, a gente já tinha feito e acontecido muito. Cheguei em um patamar, olhei para aquele patamar e entendi que tinha alguma coisa acontecendo que eu não sabia o que era, que estava ficando meio paradão demais. Tipo um véu na sua frente. É como se eu estivesse sendo chamado para uma outra parada, irmão. E aí eu fui lá e me submeti a exatamente isso que você está falando agora. Comecei a acordar mais cedo, fazer mais, trabalhar mais. Bom saber que eu tô no caminho certo, então. Beleza, né? E aquilo ali foi fundamental para me ajudar a tomar as decisões que eu precisava tomar. Uma delas, inclusive, sair de Minas Gerais e vir para São Paulo. Talvez, se eu não tivesse com o corpo, com a mente preparada por isso, né? Eu não teria conseguido tomar as decisões naquele momento. Então, o que eu fiz agora foi me colocar numa coisa que eu chamo, já falei várias vezes, palestras minhas, eventos, que é o meu caos controlado. É horrível acordar cedo. Inicialmente é horrível. Você sair da cama. É esses 5 minutinhos pra sair da cama ali, cara, é horrível. É isso aí. Cara, enfim, é chato. Só que eu sempre fui um cara que gosta da sensação de estar acordado cedo e estar fazendo as coisas antes de todo mundo. Sempre gostei disso. Mas mesmo assim é um caos pra mim. É um caos que eu tenho controle dele. Por mais que seja um caos, aparentemente falando, eu tenho controle sobre ele. Por quê? Porque eu sei por que eu tô me colocando nessa situação. Porque além de saber por que eu tô me colocando nela, eu sei o que ela me entrega.
E nesse momento é o que ela tá me entregando. E eu realmente senti no meu coração, cara, Deus falou, eu falei, meu, na boa, você tem, é bacana, tá crescendo, mas eu tenho um negocinho a mais pra você que precisa de um pouco mais de entrega. E eu falei, cara, eu nunca fiz isso na minha vida, cara. Eu já entrei, palestra, evento, sei o que, faz o grupo dos 5 da manhã, nunca segui. Porque sempre foi por conta de outras pessoas. Dessa vez foi por minha conta. É isso. Eu falei, cara, eu preciso, deixa agora eu fazer isso acontecer. E as pessoas deixam de se colocar numa situação como essa por 2 fatores. O primeiro é pela dificuldade mesmo, tem que escolher pagar o preço, é muito difícil, cara, é ruim até mesmo. Se tornar um hábito é doloroso, sabe? Você tem costume de acordar cedo, né? Hoje não mais, e eu vou falar sobre o segundo fator, que é justamente sobre isso, que é de achar que aquilo ali que está sendo feito vai ser para sempre. Isso que eu ia falar. Então, o próprio cérebro, né, inteligente como ele fala, opa, tu tá entrando numa parada aí que não vai ser bom para mim não, porque o cérebro, ele foi programado para ser um poupador de energia e não para poder trabalhar no máxima performance, né? O tempo todo. Então, como é que eu, Sérgio, olhei para aquilo e de forma até inconsciente e consegui ressignificar isso na minha mente? Entender que era temporário, que era passageiro, cara. E um aprendizado que eu tirei para minha vida desse momento, que acabou refletindo em outros momentos também, é sobre aprender a balancear. A gente se frustra, ô general, porque a gente tenta equilibrar, sabe? Viver uma vida equilibrada. E o equilíbrio, ele não existe, cara. Tu não consegue colocar um celular lá em cima de uma pontinha de caneta. Sim, falou, no topo da pirâmide não tem equilíbrio. E ele ficar ali, não tem, justamente, é balanceamento. O que é o balanceamento? É você entender que tá tudo bem se por um período de tempo você se submeter a isso para poder atingir um resultado específico, desde que haja um outro momento que você tenda mais pro outro lado. Eu coloquei a minha meta pro final do ano. Daqui até o final do ano, todos os dias, 5h20 da manhã. Quando você pensa em balanceamento, você consegue medir os resultados, porque você tem um período de tempo, você consegue perceber esse avanço constante e você ajuda também seu cérebro, né, a ressignificar de que não vai ser para sempre não vai ser isso. Sempre. É por um momento e você está se entregando. Pode ser que chegue lá na frente, você veja tanto sentido nisso que você queira continuar e tá tudo bem também. Mas se não quiser, cara, sinta-se em paz. É isso que eu ia falar. Porque você cumpriu É que nem treinar pra mim, pô. Treinar pra mim é... Cara, eu não acordo e pergunto, será que eu vou pra academia? Não, eu acordo e falo, que hora que eu vou? Beleza, eu vou tal hora. Por quê? Porque é um hábito que eu instalei na minha vida e que faz todo o sentido do mundo pra mim fazer isso. Cuidar de mim, cara, não tem outra situação, não vai ter jeito. O único dia que eu não faço isso é quando eu tô aqui na quarta-feira por conta do culto, porque é outra opção que eu tenho de ter um momento meu com Deus, que eu falei, cara, eu preciso também colocar isso pra mim. Eu não tenho. E nessa de eu precisar, eu falei, eu tomei mais uma decisão. Eu falei, quarta-feira eu tiro o que eu mais amo, que é ir pra academia, me cuidar, mas eu tô me cuidando numa outra área, minha área espiritual. É isso, cara. E eu resolvi tomar... Esse foi o meu balanceamento. Eu tirei aqui, coloquei aqui hoje, amanhã eu volto pra cá. E aí eu tenho esse balanceamento. Você falou que não é a cara de acordar cedo, mas você acorda, mas não acorda 5 horas da manhã. Você acorda 6 horas, 6 e pouquinho, 7 horas, você tá de pé ali já também, né? É isso, mas... E se precisar acordar 5 horas... Tranquilo, se programa para isso. Agora, eu vivi por um período dessa forma, regrado, fazendo, acontecendo, que foi o segundo semestre de 2020, acordando ali às 4h40, 4h50 da manhã, para 5 horas estar de pé, estar fazendo o que tinha que ser feito. Aí eu criei uma rotina, né, para poder me ajudar. Depois, no primeiro semestre de 2021... comecei a diminuir esse ritmo, então fui intercalando, dava um sprintzinho e dava uma relaxada, até entrar no ritmo que eu tô hoje, né, do segundo semestre de 2021, que acabou se estendendo para cá, que é, cara, de olhar pontualmente para cenários como esse. E entender também que existem algumas ocasiões da nossa vida
que você tem que trocar a noite pelo dia. Sim. E que tá tudo bem. As pessoas se cobram muito, né? Pô, fiquei trabalhando até mais tarde. Não, eu combinei, eu tenho que acordar às 5 da manhã. Cara, não. Não. Você precisa descansar, cara. O seu corpo precisa disso, Tem né? que respeitar. Então hoje eu vivo balanceando. Tem dia que eu trabalho mais até mais tarde. Tem dia que eu acordo mais cedo, vou trabalhar. Normalmente eu acordo ali em torno das 7 horas, né? Pô, tá legal. Sérgio veio de Minas, veio pra São Paulo, começou a tocar as coisas aqui. E assim, eu vejo você como um cara extremamente bem-sucedido, né? Esse era um bloqueio que me fazia olhar pra você e falar assim, cara, eu preciso de mais acesso a ele. Por quê? Porque o que eu tenho como resultado ainda não chega nem perto do resultado que o Sérgio tem. Quem é o Sérgio em São Paulo? O que ele tá fazendo? Qual que é a visão do Sérgio aqui, né? O que mudou de lá pra cá? E o que você tem de visão dentro do que a gente tá fazendo aqui, né? Como estrutura pra 2023, Sérgio? Legal, irmão. Como eu disse, eu comecei uma jornada de desenvolvimento interior lá em 2020. Isso me fez tomar várias decisões naquele momento para o meu próprio desenvolvimento. Sim. Dentre essas decisões, eu ressalto três decisões. A primeira dela foi retribuir para a comunidade de uma forma mais consistente um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. Sim. Então, eu já ajudava jovens empreendedores e eu intensifiquei isso em 2020. Então, já comecei a desenvolver alguma coisa voltada para a educação, mas totalmente secundário, assim, né? Uma atividade secundária. Mas intensifiquei. Então, essa foi a primeira decisão. Segunda decisão foi parar de olhar para os outros e, naquele momento, principalmente para minha esposa. Então, a gente vivia uma guerra dentro de casa. 2 pessoas super dominantes, né? Muito orgulhosas naquele momento. Ela, uma atleta de altíssima performance. E o atleta top 5 do Brasil naquilo que ela fazia. Então, 2 pessoas desse jeito dentro de casa, a gente batia muito de frente. E eu sempre culpando ela me culpando, aquela queda de braço, né? Sim. E a minha segunda decisão que eu tomei naquele momento foi parar de olhar para ela, parar de olhar para os outros e começar a olhar mais para mim. O que o Sérgio pode fazer para poder mudar ele mesmo? E que talvez essa mudança nele comece a mudar o ambiente e mude outras pessoas. Então foi a como decisão. exemplo, né? Eu servi como exemplo, né? Não entendia tão bem isso ainda, Sim. mas foi algo. E a terceira foi, de fato, me mudar de Belo Horizonte para São Paulo. E é interessante que essas 2 primeiras decisões que eu tomei, que foi me desenvolver e retribuir para a comunidade, elas não foram decisões que tiveram uma influência tão grande na minha terceira decisão de mudança, Sim. mas elas contribuíram, né? E eu me recordo sempre, ô general, da história de Abraão, da Bíblia, cara. Então, o Abraão chegou num determinado momento de vida que Deus falou, olha, Abraão, tá muito legal onde você tá, você já virou um cara próspero, mas abre mão de tudo isso que eu preciso de você em outro lugar. E Abraão, beleza, né? Vamos lá, pra onde que vai ser e tal, que outro lugar próspero deve ser esse que você vai me mandar? Já tá avisando, deixa eu dar uma olhada, né? E Deus não falou, cara. Deus simplesmente falou, vai que você vai descobrir no caminho. E foi isso, cara. Abraão tomou uma decisão de ir para poder descobrir no caminho. E foi engraçado porque Abraão chegou então nessa terra onde Deus havia chamado ele, e era uma terra, irmão, totalmente diferente de onde ele tinha vindo. Era uma terra pobre, que tudo dava errado, cara. Que as pessoas tinham uma mentalidade ruim, assim, sabe? E aí a parada que é o aprendizado lá que eu trago aqui pra mim. Se Deus tivesse falado pra ele ir pra lá, talvez ele não iria. Talvez ele não teria tomado a decisão. Ou melhor, talvez Deus não poderia ter colocado a prova como colocou. Não teria colocado a prova como colocou. Sim. Então Deus fez o chamado e não falou o que ia acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, cara. Ele te mostra a mudança, mas não te mostra o processo que você vai ter que passar. Então, Deus fez arder no meu coração
a minha mudança, sair dali de Belo Horizonte, Minas Gerais, e vim para São Paulo. No começo eu não entendi, e eu falei, né, meu pensamento, Deus, é bem difícil, bem improvável da Alana, da minha esposa, querer isso. Então, nós somos mineiros, né, de nascença, e o mineiro, ele é muito família unido, ali, cara, né? muito família, é muito sítiozinho no final de semana, todo Pão de mundo queijo, junto, tá, né, pão de queijo, um cafezinho, aí pronto, né? Então, isso é muito forte, então deixar a nossa família, deixar tudo que a gente tinha construído ali para poder se mudar, não era algo que passava nem pela minha cabeça e muito menos pela dela. sim. Ela é muito família, assim. E aí eu falei isso com Deus. E aí Deus, ele fez mover para que ardesse no coração dela também. Então, esse foi um primeiro sinal. Foi um primeiro sinal. Nós tomamos a decisão. Agora a gente tinha um desafio. Na verdade, 2. Primeiro, comunicar a família e todos os sócios que a gente tinha que se mudar. Que a gente tinha que se mudar. E a gente tinha que falar por quê. Não é nem que ia, né? Que tinha que se mudar. E tinha que falar o porquê, irmão. E naquele momento a gente não tinha clareza desse porquê. A gente tinha ideia de uma possibilidade de trazer um braço de uma das empresas para cá. No meio do caminho deu tudo errado. Então aquilo que estava, entre aspas, Desenhado. certo, não deu. E a gente foi colocado à prova. A gente teve que permanecer com a nossa decisão, mesmo aquilo que a gente tinha idealizado, dando errado. Sim. E a gente permaneceu. E a gente veio, cara. E foi chegando aqui que a gente descobriu o porquê. Eu digo, general, que eu fui atropelado, cara, pela educação, irmão. Então, o Sérgio que construiu grandes empresas, né, uma baita de uma corporação Uma jornada, nas áreas de segurança patrimonial e tecnologia, é um outro Sérgio quando chegou aqui, porque tudo aquilo que eu tinha construído me moldaram para que eu me tornasse, foram uma base, mas não iam contribuir para esse novo momento, Entendi. que era a educação. Então eu digo que eu fui atropelado. A decisão não era tua, né? Eu fiquei apaixonado, cara, por esse segmento. Fez meu coração bater mais forte. A ideia de poder ajudar e ajudar cada vez mais pessoas, de criar empresas para poder crescer e cada vez crescer mais. E quanto mais cresce, mais pessoas dentro e mais pessoas são ajudadas fora. Isso de fato foi o que fez essa virada de chave na minha cabeça. E é o que você toca aqui hoje, né? Eu sei dessa paixão que você tem por isso. Eu sei o quanto é importante para você ensinar as pessoas a empreender. Quando você falou, pô, legal, Nascimento, fica com a gente, vamos fazer isso aqui crescer. Eu me senti extremamente abraçado, porque cru como empreendedor, eu sei o que eu faço, eu tenho vivência, eu tenho bagagem, mas zero burocracia, parte burocrática da empresa, como funciona a estrutura, a criação, a grana que entra, a grana que sai. Eu tinha um conhecimento, mas eu não tinha a estrutura montada e não dava pra gente romper o que a gente tá rompendo agora sem essa estrutura. Então eu sei do carinho que você tem com isso e como é um filho pra você que você carrega com todo amor e carinho. E é muito legal, brother, porque a gente faz isso hoje de 2 formas. Nós educamos de 2 formas e impactamos pessoas. No ano passado eu conheci o Thiago, né, Thiago Coelho. Foi um match muito legal, assim, né, de competências complementares. Então ele é um cara muito de operação, de execução, ali pura. Um cara muito visionário, né, que tem inovação na mente, um cara muito de criatividade. Eu, por outro lado, um cara muito de venda, mas muito estrategista, gerencial. Então foi um match muito legal lá no início. E a gente desenvolveu então a X-Create Holding num formato que a gente pudesse não somente ajudar pessoas fora, né, com escolas, né, com educação, Sim. mas também pessoas dentro. Então o que a gente faz hoje é incorporar empresas. Essas empresas são educadas do ponto de vista de gestão, de empreendedorismo, de estruturação, para que elas possam impactar mais pessoas, mas nós também, enquanto X-Create Holding, a gente impacta pessoas fora, com educação empreendedora, ali que a gente faz na EPRO Academy, com áreas
mais voltadas para a parte técnica, como que é feito com consultorias e mentorias para restaurantes, né, e empresas da área de alimentação. Dentre outros eventos, processos de consultoria, de mentoria para N empresas, N pessoas, livros, né, que a gente faz para poder impactar pessoas fora desse nosso ecossistema e impulsionar diretamente. E impulsionar quem está dentro. Suas metas para 2023 como empresa e como pessoa. Pra gente caminhar aqui pro final e você deixar um recado pra essa galera. Muito bom, irmão. As nossas metas pro próximo ano é potencializar aquilo que a gente já tem dentro de casa. Então a gente tem investido bastante construindo um ecossistema. A nossa ideia não é trazer um mundo de empresas incorporadas, muito pelo contrário, é a gente potencializar o que a gente já tem dentro de casa. Hoje a explosão que vocês vão ver do General é com base em tudo isso que a gente está falando. Hoje são 9 empresas complementares e se tiver que trazer uma ou outra empresa vai ser para poder potencializar o todo também. Então isso que eu tenho em mente, a gente se tornar um grande grupo educacional. Show. Para quem sabe chegar no final do próximo ano e ter uma sede própria, né? Ter andares, terem salas para poder ocupar todos esses nossos funcionários e sócios e pessoas e cada vez mais impactar pessoas. Cara, 1 milhão de pessoas é a primeira régua. Show. Temos que impactar 1 milhão de pessoas com processos, com produtos presenciais, online, com escala, sem escala, mas transformar essa geração através da educação, cara. Perfeito. É isso que eu, Sérgio, acredito. Show. Sérgio, pra gente finalizar, eu queria que você, cara, dentre todo esse conhecimento que você tem, dentre tudo que você aprendeu dessa sua jornada de 9 anos de idade como um cara diferenciado, empreendedor, que você deixasse um recado pra essa galera. Final do ano, acho que muita gente ou tá deixando as metas que colocou no papel para alcançar de lado e outras pessoas estão tentando loucamente alcançar todas elas. O que o Sérgio falaria para essas pessoas hoje? Fantástico, irmão. Eu tenho certeza que, assim como você, assim como eu, você que está aí nos assistindo, tem uma grande ideia. E sabe qual que é o problema de ter uma grande ideia? É que o cemitério, brother, é o lugar onde estão as pessoas mais ricas desse mundo. Porque grandes ideias, grandes projetos morreram dentro da mente dessas pessoas. Elas não colocaram para fora. Talvez ideias e projetos que iam transformar toda a realidade, toda a história, toda a geração que viesse pela frente, ia gerar um legado, mas foi enterrado junto com essas pessoas. Então, pega essa tua ideia, transforma essa sua ideia num projeto, escreve no papel, inicial ali. Projeta, inicial, para você começar a olhar para aquilo, para materializar, cara. Depois você vai pegar esse projeto e levar para mercado, para poder testar um produto mínimo viável. O que você pode fazer hoje com o que você tem na mão, com a condição que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor. Pega isso e leva para o mercado. Isso é um MVP e você vai transformar seu projeto num negócio. Depois que virou um negócio, você começa a se desenvolver como empresário, como empreendedor e transforma esse negócio numa empresa. Esse é o processo. Tudo parte de onde? Decisão. Decisão de tirar a ideia da cabeça e colocar no papel, transformar em um projeto. Sim, e a pessoa vai precisar de uma coisa para poder fazer isso. O que é? Essa latinha de energético, ela custa talvez R$7 no distribuidor. No supermercado, talvez chegue ali a 10. Se você for no aeroporto e tentar comprar uma, talvez custe 15, 20 reais. A lata é a mesma, cara. O energético é o mesmo. Para essas pessoas conseguirem se desenvolver, muitas vezes elas vão ter que sair do lugar onde elas estão. Você quer ser mais valorizado? Você quer valorizar essa ideia que você tem, esse seu projeto, esse seu negócio? Cara, assim como a lata, que pode custar R$7 no distribuidor ou R$15 no aeroporto, saia de onde você está. Vai para o ambiente. Vai para outro ambiente, cara. Assim como eu saí de Minas, vim para São Paulo, assim como Abraão saiu da terra próspera e foi para uma outra terra que Deus chamou, pega essa ideia e transforma numa missão de vida. Muda de lugar,
Muda de pessoas e Arrisca ambientes um que você pouquinho. se arrisca, cara. Tenha visão, mas também tenha ousadia e desenvolva competências para que você de fato consiga realizar esse seu grande sonho. Cara, erra, mas erra rápido. Dá tempo de voltar, organizar a rota e continuar, não tem problema nenhum. É isso Sérgio, aí, irmão. cara, que louco. Acho que a gente vai ter que fazer mais pra gente entrar numa pegada de... Porque hoje, o que o Nascimento tá vivendo é essa jornada de... Hoje nos tornamos uma empresa. Né? Até então eu vim pra cá como um negócio, como uma ideia, inicialmente. Tornamos isso um negócio. E hoje a gente segue como empresa. Sim. Então eu tô vivendo esse momento aqui. Então é bom vocês saberem também que esse cara aqui é fenômeno. Você tá? sabia que toda empresa tem 6 etapas de desenvolvimento para poder sair da etapa de sobrevivência e chegar numa etapa de liberdade, que é o que todo mundo quer? Quais são? 6 etapas, cara. Eu não vou te contar, porque esse é o tema do próximo episódio. Olha aí, e se você também, se você quer saber quais são esses seis Eu vou etapas fazer. que Vamos toda fazer- empresa tem que ter, Vamos fazer eu, você e o Ti? tá aí, bora. Eu acho que fica legal, porque aí ele dá a visão dele, a galera entende, puta, como é que vocês se conectaram e como é que nós três se conectamos. Mas eu quero ver, ó, escreve nos comentários aí desse Deixa vídeo. aí pra gente poder trazer Quero um- saber quais são essas 6 etapas. Fechou. Galera, é isso, tamo junto, obrigado. Mais um episódio do General Cast. É nóis, valeu! Tamo junto, galera.